Eu pedi para o Senhor, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar no nosso coração hoje? O que o Senhor quer falar? Aí o Senhor fala sobre Caim e Abel. Então o Senhor falou assim, ó, fala sobre eles, para que a minha igreja entenda. Aqui está falando de dois tipos de oferta. Caim, ele levou um tipo de oferta, e Abel levou outra. Abel pegou o melhor, a primeira coisa, e foi lá ofertar para o Senhor de coração aberto, de bom grado. E na mesma hora o Senhor aceitou a oferta de Abel. Mas quando Caim foi ofertar para o Senhor, ele pegou lá o que ele quis, o que ele achou, com o seu entendimento, com a sua mente, o que ele achou que era melhor. E quando chegou lá, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E naquele momento ele se enfureceu, ele se aborreceu. Por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Aí o Senhor disse, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é bom, não é certo que eu vou aceitar e eu vou receber de bom grado? E naquele momento ele se entristeceu, ele se aborreceu, e ele mudou de rosto. Diz que o rosto dele se transformou. Além dele fazer da pior forma, de qualquer forma, ele ainda se achou no direito de ficar aborrecido. Mas Abel não, Abel foi lá e levou o melhor. Porque Abel entendeu o que era a primícia, o que era a primeira coisa, quem era o Deus dele, qual era a maneira que ele tinha de chegar diante do Senhor. E então assim somos nós. Quando nós chegamos na casa de Deus, em primeiro lugar, nós não podemos chegar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Quando vem ofertar, dá qualquer oferta. Se a sua oferta é pequena, mas é de todo o seu coração, o seu melhor, o Senhor aceita. Porque não é pela quantidade, pela qualidade. Amém. Mas o Senhor não aceita ser ofertado de qualquer maneira. Então quando nós viemos a apresentar a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa primícia na casa do Senhor, nós temos que fazer da melhor forma, de bom coração, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Naquele momento Ele conheceu o coração de Caim, que não estava quebrantado, que não estava satisfeito. Então quando você vem para a casa do Senhor fazer algo para Deus, tem que ser da melhor forma. E se não está da melhor forma, pede para o Senhor, Senhor, muda o meu coração, muda a minha maneira de chegar diante do Senhor. Porque a desonra, ela atrai maldição para a nossa vida. Quantos aqui sabem o que é desonra? Quem sabe o que é desonra? Quem não sabe? Desonra é você chegar diante de uma autoridade e você se apresentar de qualquer maneira. Você não dá honra, você não fazer aquilo que precisa ser feito, o respeito pelaquela autoridade. Então tem muitas pessoas que elas murmuram, elas reclamam porque pede dízimo. Essa semana mesmo chegou uma pessoa no meu ouvido, ah, pastora, porque vocês falam de dízimo? Não sou eu que falo, é a Bíblia. Mas aqui mais na frente está dizendo que ele ficou tão enfurecido naquele momento ali, que ele não teve nem a humildade de voltar atrás e se arrepender. Quantas pessoas elas chegam e ficam falando de dízimo, falando de oferta, falando da igreja, falando das coisas do Senhor. Você sabia que o sangue de Caim, quando ele foi morto, aliás de Abel, o sangue de Abel foi cobrado de Caim, porque ele matou o irmão. Olha como é grave a situação. Por causa da inveja que ele ficou de Abel, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, ele ficou tão enfurecido. Satanás foi lá, colocou no coração dele inveja, orgulho e soberba. Então naquele momento ele foi lá e matou o irmão. Vou me livrar dele. Quantas pessoas assim estão na igreja? Tem uns fazendo de bom coração, que fica criticando. Está lá ofertando? Está lá dizimando? Tu está fazendo a obra? Está perdendo teu tempo, podia estar lá fazendo qualquer coisa, passeando. Tem muitas pessoas que falam isso. Então nós temos que tapar os nossos ouvidos e ser sensíveis a ouvir só aquilo que vem da parte de Deus. Nós não podemos ouvir. Quando você vier para a igreja, vai ter um monte de gente lá fora dizendo para você não vir para a igreja, para você não fazer o que é certo. Você está satisfeito com você está? Com certeza que não. Eu não estou satisfeita. Ah, mas aí você é pastora. Eu sou pastora, mas eu quero mais. Amém. Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem Ele é capaz. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de grandezas. Eu não quero comer migalha.
migalha é quem não é de Deus, que vai comer qualquer coisa e aceitar qualquer coisa. Quem é de Deus tem o melhor, porque nós somos filhos de rei. E naquele momento, a raiva dele foi tanto que ele matou o irmão. E quando ele matou, automaticamente o sangue do irmão veio sobre ele. E ele ficou amaldiçoado. E a Bíblia diz que quem não traz aquilo que é de Deus, fica sobre maldição. Aí depois começa tudo dar errado, dá para trás, não dá certo e não sabe por que está acontecendo. Ah, cuidado quando abrir a boca para falar daquilo que é de Deus. É melhor não falar, melhor calar. Quando eu não conheço, quando eu não sei, melhor calar. Eu pergunto, como é que funciona mesmo? Se eu não quiser, Deus não vai forçar ninguém a nada. Deus não vai forçar você a dar. Deus não vai pegar na tua orelha. Tu tem que dar dízimo, tu tem que ir para a igreja. Deus não vai fazer isso. Mas a Bíblia diz que Ele só honra a quem honra Ele. Deus é tão justo que Ele só vai honrar quem honra Ele. E naquele momento que ele ficou amaldiçoado, complicou tudo para a vida dele. Porque ele se tornou errante, amaldiçoado, ficou sem direção. Aquelas bênçãos do Senhor que estava sobre ele, ele perdeu. Mudou toda a situação daquele homem naquela hora. Olha como é grave, gente. Se hoje você tem pensado isso na tua mente, se alguém falou isso para você, não permita. Isso é o inimigo querendo roubar a tua bênção. Deus está querendo resolver a tua causa, Deus está querendo te dar vitória. A gente não tem que dar ouvido, a gente tem que ter cuidado, que isso aqui, ó, é precioso, não é para estar ouvindo qualquer coisa, qualquer um. Nós temos que ouvir a Deus e o pastor. Se você está aqui, não pode falar o que quiser, não falar qualquer coisa. Eu quero a minha bênção, eu vou obedecer a palavra, eu vou seguir aquilo que o Senhor está mandando. Porque a Bíblia diz que aquele que traz o dízimo, ele é abençoado, é aquilo que é do Senhor. O Senhor vai cuidar de tudo que é seu, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai te prosperar, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar livramento de morte, de assalto, porque Ele vai passar o teu compromisso contigo, né? E Deus, Ele quer fazer isso, é a vontade dEle. Ele quer mudar nossa história, Ele não quer que a gente fique na mesmice, do mesmo jeito, que nunca mude. Nós não temos que ter visão pequena de aceitar qualquer coisa, mas entender que nós temos um Deus fiel, que quer mudar nossa sorte, que quer mudar nossa situação, mudar nossa vida, mudar nossa causa. E a gente não pode se conformar com isso. Não pode. Se não está bom hoje, não vou me conformar. Eu vou lutar, eu vou para a igreja, eu vou fazer o que eu tenho de fazer? Eu vou obedecer, eu vou fazer, e certamente que Deus vai ser contigo. Amém? Então naquele momento a oferta de Abel foi aceita, e a de Caim não foi aceita, e ele se tornou amaldiçoado. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe o que é obra? Obra é tudo. Obra do Senhor é tudo aquilo que tem que fazer. Se eu tenho que ofertar, eu vou ofertar com amor. Se eu tenho que dizimar, eu vou dizimar com amor. Se eu tenho que fazer a obra, eu vou fazer a obra com amor. Eu vou vir para cá. Qual é a obrigação de Deus se nós só chegarmos a querer que Ele faça para a gente? A Bíblia diz, é dando que se recebe. Então, se eu faço primeiro, o Senhor tem compromisso comigo. Amém? Então, toda a sorte daquele homem mudou naquele momento que ele foi um invejoso, um cobiçoso, um preguiçoso, porque ele fez de qualquer jeito. Quando você vir, tem que fazer o melhor para o Senhor. Não faça igual Caim, faça igual Abel. Abel foi lá e pegou o melhor, a melhor gordura. Eu quero pegar isso aqui. Como é que eu vou agradar o meu Senhor? O que eu vou fazer para que ele fique feliz? É assim que tem que ser, gente. Porque é uma questão de crédito. Se eu quero, eu vou fazer primeiro. Eu vou cumprir aquilo que a palavra está mandando. Amém? Quantos concordam com isso? Amém. Glória a Deus. Mas tem que ser de todo o coração. Porque o Pai sabe cada coração como é que é. Ele sonda o pensamento. Ele sonda o coração e Ele sabe. Amém? Agora pode ter certeza, se você for fiel, se você for correto com Deus, Ele nunca vai te abandonar. E com certeza, dentro de pouco tempo a sua sorte vai mudar. O Senhor vai ser contigo, amém? Então nós não temos que cobiçar nada de ninguém, nem querer nada de ninguém, mas fazer a nossa parte para Deus. E Ele vai fazer a parte dele conosco, amém? Eu queria deixar esta palavra nesta noite. Glória a Deus! Amém, Jesus!